Vamos que eu acho que até o final, na verdade o final duvido que você espere que a gente vai seguir por determinados caminhos, mas vamos lá. Gente, fatozinho bem rápido. Ontem, Andresa Matais diz que Lula está negociando nomeação de Lira e Pacheco como ministros do seu governo. Por que eu quis colocar isso aqui? Eu acho que está bem claro. Tanto Lira quanto Pacheco, eles comandam o poder legislativo, um na Câmara, outro no Senado. Se Lula já está conversando com eles, vocês acham que eles fariam alguma coisa contra o Lula nesse momento? Alguma coisa que fosse minar os interesses do Lula? E ambos são zeros à esquerda. Qual é o apoio, sabe? O apoio verdadeiro junto ao povo que ambos possuem. Eles precisam encontrar alguma forma de não desaparecer. Ou você acha que o Lira vai começar a publicar vídeos em seu Instagram para ficar em busca de engajamento para tentar ser senador por Alagoas nas eleições de 2026? O Pacheco aí é uma situação ainda mais crítica. Mas tá ali, ó. Lula começou a discutir com os presidentes da Câmara e do Senado a nomeação de ambos como ministros do seu governo. A primeira conversa sobre o tema ocorreu na semana passada em reuniões individuais com os dois, conforme apurou a coluna. A eventual nomeação de Lira Pacheco atende a um cálculo político. No caso de Lira, ajudaria a neutralizar o presidente do seu partido, o Ciro Nogueira, um dos opositores mais duros do governo. Pacheco, por sua vez, é do PSD, do Kassab, principal articulador político do Tarcísio. As eleições presidenciais também pautam os acordos envolvendo a sucessão na Câmara e no Senado. O apoio de Lula, Elmar Nascimento e Davi Alcolumbre entregar ambas as casas do Legislativo para a União Brasil, teria como contrapartida União Brasil no seu palanque 26. É o terceiro maior partido, mas União Brasil quer lançar o caiado. Nessas negociações, olha isso, Marcos Pereira ficaria com a vaga de ministro do TCU. Andresa Matais falou isso meio-dia. Final do dia de ontem, Marcos Pereira desiste para apoiar o Hugo Mota. Uai, mas e o Marcos Pereira tá ali, né? Tá no acordão. O acordão, o Marcos Pereira não é candidato, mas pode ocupar um lugar no TCU. Curioso essas peças se movimentando. E eu acho que essa notícia vai conectar com a última notícia do vídeo de hoje. Tenho essa impressão, não sei porquê. E ainda sobre Marcos Pereira, dias atrás, finalzinho de agosto, Lauro Jardim, que vocês já devem estar cansados de saber, é o porta-voz do mercado financeiro, disse que quem estava articulando, tentar dar uma força aí na campanha do Marcos Pereira, é um grupo estrelado de deputados que se reuniu na casa de Rodrigo Maia. É o único nome que é citado na nota. Rodrigo Maia, hoje, ele está à frente de um grupo desse, que representa instituições financeiras, É o papel do Rodrigo. É tipo uma Febraban 2.0. Curioso, né? Deve ser por isso que saiu essa nota no Lauro Jardim. Então, parece que Marquinhos Censura tem apoio do mercado. E eu acho que o TCU é uma posição muito importante para o mercado. Quem acompanha os vídeos de forma mais recorrente, teve alguma discussão recente envolvendo o TCU e um grande banco, o Banco do Dedé e o TCU. Ah, que coincidência, né? Deve ser tudo coincidência, mas vamos continuar. Inquérito das Fake News completa 2.000 dias sem previsão de conclusão. Um tema que vem sendo aí abordado de forma cada vez mais frequente pela imprensa, e essa nota fala, que ela relembra entrevista recente. O ministro e presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, falou que ele pode estar caminhando para o final. E muita gente aí falando que isso pode ser uma coisa muito importante, né? Ele falou, já passou 5 anos, mais de 2.000 dias, eu acho que uma hora tudo tem que chegar a seu fim. E quase encerrando esse bloco de alguns fatos que rolaram, tanto a Mônica Bergamo quanto a turma do Metrópolis, que se somaram aí às matérias que estavam saindo na Globo, senadores desafiam o Supremo e seguem fazendo postagem no Twitter. Eduardo Bolsonaro ignora a ordem do ministro. Tô usando o Twitter do Brasil. Então tá aí. Será que vai vir algum tipo de punição? E realmente aí para chegar nos finalmente, inédita, ação do Novo contra a ordem do ministro deve ir a plenário no Supremo.
Segundo ministros ouvidos pela coluna sob reserva, não há precedentes de ADPF questionando ordem monocrática de magistrado do Supremo. Mais do que isso, eles lembram que a decisão já é colegiada, pois foi referendada pela primeira turma. Sorteado o relator da ADPF, do Partido Novo, o próprio Cássio admitiu a interlocutores, nesta terça, o ineditismo da ação. Segundo relatos, o magistrado está analisando o caso e sinalizou que pode submeter a matéria diretamente ao plenário da Corte. Eu não apostaria que... Eu acho muito difícil ter algum tipo de revisão. Eu acho que talvez o pedido da OAB, que a OAB pediu para rever a questão da multa da VPN e rever em plenário, o da OAB eu acho que tem uma condição maior de avançar. Achismo meu, posso estar errado. Mas vai gravando aí o que a gente for nesse início. A gente vai voltar nisso lá daqui a uns 50 minutos. O Verivaldo voltou ao lado do Serapião às 11 horas da noite de ontem. Mensagens mostram ordem do ministro para endurecer contra o Twitter o início de atrito contra Elon Musk. Tudo a ver com as coisas que estão acontecendo recentemente, né? Para o banimento do Twitter, mas tá ali. Conversas entre auxiliares do ministro, lá no TSE, mostram como o ministro ordenou o endurecimento contra o Twitter após Elon Musk assumir a empresa e se negar a fazer a moderação de conteúdo nos termos definidos pelo magistrado. Vamos ver do que está falando. As mensagens são de março de 2023, 5 meses após a eleição no Brasil. Já tinha passado a eleição. E tratam de publicações sem relação direta com assuntos da alçada do TSE. Elas mostram o início do atrito entre a plataforma e o ministro, que dura até hoje e resultou na ordem de suspensão do Twitter no país. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral firmou parcerias com as redes sociais para, por meio de alertas, recomendar a exclusão de publicações que, segundo avaliações internas da Corte, espalhavam mentiras ou discursos de ódio. As mensagens revelam que, passada a eleição e já sob comando de Musk, o Twitter passou a não concordar com os pedidos do ministro. Os diálogos aos quais a Folha teve acesso são de um grupo no WhatsApp, formado pelo juiz auxiliar, o Marco Antônio Vargas, e por integrantes da AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação, também do Tribunal Eleitoral. Aspas. Então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa, dizia a mensagem do ministro, que foi reencaminhada no grupo Vargas. E que o Vargas logo acrescentou, vamos caprichar, né? Eles não querem fazer? Então vamos endurecer para cima deles. Mete aí no inquérito, vamos botar a multinha aí. Se não tirar, vai ter multa. Desde então, o ministro tem aplicado multas e ordenado a retirada de conteúdos publicados no Twitter por meio de decisões na Corte. A conversa sobre a mudança de postura com a plataforma ocorreu em 17 de março de 2023, logo pela manhã, às 6 horas e 58 minutos. Você vê que o pessoal acorda cedo, viu? O pessoal agora está trabalhando. O juiz auxiliar Marco Antônio Vargas mandou no grupo uma publicação de uma mulher sobre a soltura de presos pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. Foi o, entre aspas, né, Tribunal Internacional. O Mula, o ministro e esse governo usurpador estão sendo acusados de crime contra a humanidade, prisões legais, um monte de coisa, dizia trecho da postagem. O que não, enfim. Bom dia, preciso do contato do Twitter, pediu o juiz auxiliar do grupo. Após uma servidora da AED mandar o telefone de uma pessoa de nome Hugo, então representante do Twitter para a América Latina, outro integrante do órgão, né, da AED, chamado Frederico Alvim, entrou na conversa e se colocou à disposição para falar com o Twitter. Assim, irmão, você pode ver com ele para que faça uma análise de postagem dessa natureza? Pediu lá o Vargas. E o Alvim falou, beleza, tá comigo, vamos lá, vamos resolver. A ideia seria aumentar um pouquinho o escopo da parceria, para que questões como essa possam ser enviadas pelo sistema de alertas, obtendo tratamento. Assim, seria um caminho para você retirar postagens mais rápido, pelo que deu a entender. Em seguida,
O servidor explicou ao juiz como funcionava a atuação da plataforma na moderação de conteúdo e qual seria o caminho para conseguir que o Twitter passasse a excluir o tipo de publicação citada por ele. Abre aspas. Acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorado e dificultoso, porque dependeria da boa vontade do time global, agora subordinado ao Musk, que faz sentido, né? Você para mudar uma política da empresa, você não vai mudar, não vai ter uma política para América Latina, uma para América do Norte, uma para Europa, não. Você tem uma meio que global, uma política de moderação. Se você quiser realmente mudar isso, tem que falar com o globo. Em tese, realmente seria algo mais demorado. Creio que a saída mais fácil seria pedir uma calibração da interpretação da política já existente, segundo Alvin. Segundo ele, a política de integridade da plataforma se aplicava em 3 circunstâncias. A primeira delas, eleições. Segundo, censo. E terceiro, grandes referendos e outras votações dentro do país. É basicamente a mesma coisa. Como não estavam em período eleitoral, disse o Alvin, o caminho seria defender que, embora as eleições tenham terminado e o novo presidente empossado, esses ataques mantêm acesa a possibilidade de novas altercações. Às 9h45 da manhã, o servidor informou o juiz auxiliar ter agendado uma reunião com o representante da plataforma para meio-dia daquele dia. Vou tentar o seguinte, nesta ordem de preferência. Primeiro, que removam conteúdo e se comprometam a remover outros semelhantes sempre que acionarmos pelo sistema de alertas. Você vê que esse tweet em específico incomodou. E é aquele típico tweet que não tá falando nada com nada, viu? Me perdoa. Que denúncia é essa que a pessoa está escrevendo? Que denúncia é essa que a pessoa está escrevendo? Mas assim, né? Porque também, sabe? Se eu entenderia, eu realmente entenderia se esse tipo de postagem que incomoda tivesse sido feita por um grande perfil, sabe? Um grande influenciador, um grande jornalista, um deputado, um senador. O pessoal tem que, sabe? Acho que tem que amolecer um pouco o coração e entender, às vezes, a cabeça do cidadão comum. O cidadão comum, muitas vezes, ele não tem um conhecimento profundo. Às vezes ele ouviu uma coisa, entendeu outra, e aí o telefone sem fio foi crescendo, crescendo, e acabou falando coisa, sabe, que não condiz com a realidade concreta dos fatos. Mas, pô, tem que, sei lá, bicho, acho que tem que relevar um pouquinho algumas coisas, sabe? A menina lá fez o tweet dela, lá, aquela senhora que eles queriam tirar. Olha toda a confusão por causa de um tweet. Beleza. E 2. Que ao menos removam esse tweet em específico. Remove esse. Imediatamente. Enquanto discutimos ajustes nas políticas, né, na reunião com o CEO, disse o Alvin. E o juiz falou, perfeito, beleza, bacana. Após expor a tática, Alvin fez questão de adiantar as dificuldades que enfrentavam com Musk no comando da empresa. Vou ver o que eu consigo. Mas ele já adiantou que, com a entrada do Musk, a equipe dele deixou de tomar decisões de moderação. Essas decisões estão sendo tomadas por um colegiado do qual eles não participam. Às 12h35, logo após terminar a reunião com Hugo Rodrigues e uma pessoa de nome Adela, a turma lá do Twitter, o Alvin mandou algumas mensagens no grupo para informar o juiz auxiliar sobre o resultado da conversa. E qual foi o resultado? O representante falou para o Alvin, deixou claro que fora do período eleitoral, as regras a serem seguidas seriam as regras gerais, sem tratamento específico para o TSE ou para publicações como que foi enviada. Ó, cara, não está no período eleitoral, me perdoa, a gente não vai poder. Essa publicação aqui da menina, a gente não vai tirar. Com a entrada do Elon Musk, a moderação caminha cada vez mais para ter como base a proteção da segurança, mais do que a proteção da verdade. Trocando em miúdos, uma mentira desassociada a um risco concreto tende a não receber uma moderação. A menina falou, tá lá no Tribunal Internacional. Ah, mentira. Isso aí não tem a ver com... Não vai ter uma coisa contra os envolvidos que estão sendo citados na mensagem. Enfim, a moderação só ocorre quando houver discurso violento, discurso de ódio, de alguma espécie mais palpável de dano, né, incitação de um ato, depredação, coisa do tipo. Com o detalhe de que o risco à democracia, por não ser tangível, não entra nesse conceito, né? Ah, isso aqui é essa postagem é um risco à democracia. Difícil explicar. Ainda segundo o relato dele, para derrubar ou bloquear as publicações com ofensas ao ministro,
seria necessária atuação judicial. Cara, você quer derrubar, então tem que ter uma atuação, aqui uma ordem expressa, ó, a justiça determinou a remoção, tantas horas, se não remover, tem multa e tudo mais. Enfim, tentei convencê-los a procederem à retirada, apontando que as regras deles prevêem como irregularidades os casos de assédio, incluindo insulto. Mas na visão do Twitter, o insulto em si, sem o risco de violência, não enseja moderação, porque eles não estão tutelando a honra, mas, de novo, a segurança. Então, essa questão de honra, segurança e tudo mais, aí você aciona a justiça, a calúnia, difamação, injúria e tudo mais. A explicação dada pelo representante da plataforma era de que o combate à desinformação ele seria feito com ferramentas como as notas de comunidade. Isso aqui é interessante. Isso aqui é um ponto interessante. Esse tipo de opinião, ela ecoa entre algumas pessoas do consórcio. Eu tô na dúvida, mas eu acho que foi o Pablo Hortelado que escreve no Globo. Eu tô em dúvida, estou em dúvida. Mas eu acho que em algum momento o Pablo Hortelado falou sobre isso. Sabe, que às vezes, mais do que remover, sabe, você explicar, você colocar ali uma tarjazinha, falar, isso aqui é mentira, a própria nota de comunidade, que é o que tem no Twitter, que são ferramentas importantes para você ajudar a construção da verdade. Muito mais que a punição, tá, cara, vamos aqui usar a nota de comunidade. Vamos expor essa pessoa, expor a mentira, o ridículo. A Globo, inclusive, já tomou várias notas de comunidade pelas fake news que a Globo divulga. Já pensou se fosse retirar todas? Então, esse daqui pode ser um ponto que, se bem discutido, a forma como a direita conta a sua história e as suas reivindicações, eu acho que era um ponto aí que, dessa nota, dessa revelação, eu acho que, sei lá, eu achava que é um ponto em que os deputados poderiam tentar explorar, deputados, senadores, políticos, junto a alguns jornalistas, falar, cara, ó, essa nota aqui é interessante, meio que ela coloca aqui na mesa, meio que a gente defende, né? A esquerda tá aí o tempo todo mentindo, etc, tudo mais. Olha, se a esquerda, nas suas mentiras, não tiver realmente promovendo alguma coisa problemática, né? Tipo, ensinando as pessoas a ir lá no meu gabinete jogar pedra, né? Com base numa mentira. Se não for isso, beleza, fala mal aí. Se eu achar que ofendeu minha honra, eu vou acionar a justiça, calúnia, difamação, injúria, tudo mais, beleza. Se não, cara, é isso aí. A gente coloca lá trabalhar para ter uma de comunidade, porque nós aqui na direita a gente teme, dá muito poder de remoção e às vezes você acaba removendo algo de maneira injusta. Eu acho que esse tipo de crítica ganha eco dentro do consórcio. Segundo os estudos que fizeram ao longo de 2 anos, os tweets marcados com notas de comunidade têm uma redução de 20 a 40% do potencial de enganar pessoas. E a pessoa fica com a pecha de mentiroso. Depois de avisar que iria repassar as informações ao ministro, às 12h58, o juiz Marco Antônio Vargas reencaminhou a mensagem recebida do próprio ministro com a posição a ser seguida a partir dali. Não vão querer remover, né? Não vamos dar política. Então, a gente agora tem uma posição nova, que é a mensagem que está no início da matéria. Ministro, mensagem dele no grupo, que o Vargas encaminhou, né? Vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos, mande para o inquérito das fake. Vou mandar tirar sob pena de multa. Resolvido. Vamos caprichar no relatório para esse fim. Mandou no grupo Marco Antônio Vargas. E confusão. Isso daí tem relação com as ordens que o Elon Musk divulgou, que criou aquele perfil no Twitter para divulgar? Não sei. O Verdivaldo não deixou claro. Talvez tenha algum tipo de relação. Talvez seja essa aí, algumas... Esse é o início dessas coisas que o Elon Musk tem falando. A gente não quis cumprir isso, não quis cumprir aquilo outro, a gente não gosta daqui, acolá, etc, tudo mais. Enfim. Tá aí parte... Qual é a parte já? Eu nem lembro, acho que é parte 12. Daqui eu acho que é a parte 12. Posso estar enganado, ou parte 11. Ou é 11 ou é a 12. Mas tá lá o Verdivaldo. Vamos continuar. Mantém isso tudo aí em mente por hora. Falando da Starlink, que é um tema aí que está na órbita desses acontecimentos, mas não ganha tanto destaque, porque o pessoal está preocupado mais com Twitter, censura, VPN, multa. Assim, a gente está falando, né? Pô, o governo monitora a operação de Starlink após bloqueio de contas.
ver se vai continuar prestando serviço. E a CNN explica que telecomunicações são dos setores classificados pelo governo como infraestrutura crítica por ter instalações, serviços, bens e sistemas que, se forem interrompidos, podem provocar um efeito cascata, com impacto social, ambiental, econômico e a segurança do estado da sociedade. Vocês devem lembrar, a gente comentou em vídeo recentemente, que o Elon Musk falou que não ia cumprir a determinação de tirar o Twitter do ar. Você deve lembrar disso, né? Não vamos tirar. Ontem tirou. Ontem tirou. Para nossos clientes no Brasil, a equipe Starlink está fazendo todo o possível para manter você conectado. Após a ordem da semana passada, que congelou a ação da Starlink e impede a Starlink de conduzir transações financeiras no Brasil, imediatamente iniciamos procedimentos legais no Supremo, explicando a ilegalidade grosseira desta ordem e solicitando ao tribunal que descongele nossos ativos. Independentemente do tratamento ilegal da Starlink no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao Twitter no Brasil. Então, o Elon falou que não ia e agora arregou. Não tem outra palavra. Outra coisa, ele voltou atrás, né? Se não quiser usar o arregou. Vai juntando. A gente vai voltar a falar de tudo isso lá na frente. Aí olha aqui que coisa. Advogado da Starlink é filho do comandante do exército de Lula. O general do Lula, o Thomas Paiva. É o filho dele. O filho dele não é apenas o advogado da Starlink. O filho dele... Vamos ler primeiro, né? Starlink representante é representado na Anatel pelo advogado Thomas Scholler Paiva, filho do Thomas Paiva. Scholler Paiva, o filho, né? É quem assina carta enviada à Anatel dizendo que a Starlink voltou atrás e realizou o bloqueio do Twitter. E o documento foi obtido pela coluna. Ele não é só o advogado, como a arregada do Elon Musk. Quem assinou a carta da arregada foi o advogado que é filho do Thomas Paiva. Aí olha que curioso. Estamos perto de entrar em alguns momentos para chacoalhar a cabeça. Esse aqui é o documento. Starlink informa que já procedeu ao bloqueio das URLs x.com e twitter.com, que são os domínios a partir dos quais se tem acesso à plataforma X no Brasil, que poderá ser comprovado pela Anatel nas próximas horas. Está ali a assinatura dele. Comentamos ontem sobre como a equipe jurídica da Starlink não é qualquer equipe jurídica. É a Pinheiro Neto, a Escritório do Brasil, para lidar com essas relações comerciais de empresas internacionais que operam no Brasil. Dia de disparado é o maior. Tinha lá o Rosenthal. Quem anunciou isso foi o Fausto Macedo. O Lauro Jardim no mundo jurídico, que trabalha no Estadão. Aí, gente, quero colocar aqui algumas coisas que só vão fazer sentido lá na frente também. Esse dossiê é todo lá na frente. Mas lá na frente tudo vai se conectar. As matérias que foram no início, que estamos comentando aqui agora. No mês de agosto, a gente fez um dossiê. Seria uma parte 2 do dossiê Rothschild que fizemos acho, no mês de janeiro. Que contava umas coisas que rolou, etc. Tudo mais. A gente sai da questão da eleição da França, a relação de Macron com os Rothschild, passando por privatizações no Brasil, coisas que os Rothschild fizeram. E aí uma das matérias que nós trouxemos, duas na verdade, foram essa aqui na época. Olha aquela ali, 11 de abril de 1991. Pra você ver o nível dos advogados do Elon Musk. Não é qualquer advogadozinho não, irmão. É advogado top. Topzera mesmo. Acordo vai trazer mais investimento. Ainda sobre a imagem do Brasil no exterior, o embaixador lembrou que o governo foi incisivo na busca de uma solução para os problemas relativos à preservação do meio ambiente e à demarcação de terras indígenas. O Brasil estava sendo cobrado a avançar com a agenda verde, né? Estava lá, não, a gente vai cumprir toda a agenda internacional. E aí, logo após a palestra de Flecha de Lima, o seminário
presidente Fernando Collor, um ano no cargo, prosseguiu com a palestra do advogado paulista Pinheiro Neto sobre o tema privatização e suas consequências. Né? É o Pinheiro Neto. Hoje hoje é o escritório dele que está trabalhando pro Elon Musk. Aqui é o homem mesmo, carne e osso. O Pinheiro Neto estava lá. Nessa mesma reunião, né, falar de privatizações, e a gente falou todo o processo nas participações dos Rothschild, mas tá ali, os trabalhos foram encerrados com o posicionamento de 3 executivos do meio empresarial britânico. Um deles é o Charles Alexander, que era o diretor do Rothschild, né, o Banco Rothschild, que ao longo do dossiê aparece em diversos momentos e em diversos anos diferentes no contexto das privatizações do Brasil, que é basicamente você vender a empresa do Brasil para o exterior. Foi o processo de privatização. Você internacionalizou os ativos nacionais. E aí, pulando para 2024, o Brasil não está mais no radar, diz o chefe do Pinheiro Neto. Que radar? O radar dos investidores internacionais. Esse texto aqui não é da matéria, esse texto aqui é do Atlas de julho, que já está escrito. Eita, eu falei agosto, né? Esse aqui a gente falou no mês de julho, desculpa, esse aqui a gente falou no mês de julho. Esse dossiê não foi no mês de julho. O Atlas sai agora dia 15. Guarde esse mente. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver isso? Thomas Paiva, etc. Elon Musk, Marcos Pereira, Lira, o Lula trazendo todo mundo para perto. Vamos prosseguir. Vamos seguindo. Voltando um tempinho no tempo, assim como Elon Musk falou 48 horas atrás que a Starlink não ia bloquear o Twitter e arregou e bloqueou, isso aqui é só um fato, né, concreto da realidade. Vamos até voltar, né? Starlink recua e começa a cumprir ordem de bloqueio, né, só para lembrar. Da mesma forma que o senhor Elon Musk recuou agora, ele também recuou em abril, na época do Twitter Files. Eu gosto quando as coisas começam a se repetir. Parece coincidências. E o Brasil é o país das coincidências. No mês de abril, a gente comentou sobre isso daqui. Twitter diz ao Supremo que falha permitiu transmissões de perfis suspensos. E a empresa afirmou que não reativou nenhuma conta alvo de bloqueio. O Elon Musk prometeu que eu vou desbloquear todo mundo. Não desbloqueou ninguém. Após relatório da Polícia Federal, Twitter restringe acesso a Spaces com perfis bloqueados pela Justiça. Mas o Elon Musk falou isso? Falou no dia 6 de abril. Estamos levantando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários, cortou acesso ao Twitter. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Então, você viu, ele não vai fechar. Eu vou derrubar as restrições. Não derrubou. Eu não vou bloquear o Twitter. Bloqueou o Twitter. É um ciclo, né? Que tá se repetindo. Tudo bem, aqui, página lá do Atlas, ele reclama, mas cumpriu, né? Musk ataca o ministro, fala que é o que aconteceu na época. Ele diz que vai levantar restrições. Não levantou. O governo monitora se Musk vai descumprir decisões ou se é bravata. É o mesmo governo agora que monitora, né, a operação da Starlink. Parece que é meio bravateiro. Mas enfim, a Polícia Federal vai apurar. Na época, né, pra ficar bem claro, né, ele falou, eu vou desbloquear todo mundo. Aí lá em abril, o Monark perguntou, tá dando pra ver esse tweet do Brasil? Não, só com VPN. Não desbloqueou ninguém. E o Elon Musk falou, eu não vou mais cumprir nenhum tipo de ordem. Quando veio agosto, tava lá o Monark reclamando. O Twitter suspendeu minha conta. Qual é, Elon Musk? Você tá obedecendo as regras? Por quê? O Monark ficou indignado. Beleza. Da mesma forma que tem uma coisa que chama ainda mais a minha atenção. O Elon Musk, esses dias, ele criou um perfil para divulgar todas as decisões que estão sendo tomadas, que é isso, que é aquilo outro, tudo mais, pipipi, ppp. O grande ponto é que ele já tinha dito isso também em abril. Em abril, o Elon Musk também tinha feito, não, aqui a gente vai publicar tudo que foi exigido pelo ministro, tudo mais. Ele falou assim, em abril, tá falando agora de novo. E isso assim, é só um fato. As revelações que o Elon Musk colocou agora, ele já tinha contado
as revelações desse novo perfil criado, ele já tinha revelado antes. Tinha sido no perfil lá do Global Affairs, que é aquele perfil que lida com os governos. Então, o Elon Musk, ele tá requentando as denúncias. Não tem nenhuma denúncia nova. Então, pra que não? Vamos aqui colocar... Mas tu já falou isso em abril, Elon Musk. Aí tu tá falando agora de novo. E as tais denúncias, elas são requentadas. Você tá começando a pensar, e deve estar se perguntando, tá, e tu quer chegar onde? Onde você quer chegar? Lembra que no início do vídeo, na introdução, eu falei que a gente ia falar de Revolução Colorida? E falou, o que é que tem a ver tudo que tá acontecendo? Bom, antes de falar sobre Revolução Colorida, relembrar algumas coisinhas que falamos nos últimos dias. Isso aqui tá no vídeo de ontem, eu não vou entrar nessa matéria. Mas eu destaquei que o Mário Nawfal, que até interage com o Elon Musk, estava naquele dia que... naquela entrevista que Bolsonaro deu. Acho que Bolsonaro acabou não conversando com o Elon Musk diretamente. Mas o Mário é o que estava lá organizando Spaces, etc. Tudo mais, foi esse rapazinho aqui. E ele compartilhou uma nota, que a nota chamou minha atenção, porque eu conhecia o autor dela, que é o Coríbico. E o Coríbico é um cara que desde... Acho que desde março do ano passado. Desde março do ano passado. Eu acho que foi de março. Ele começou a fazer algumas denúncias de que estaria a ocorrer no Brasil uma revolução colorida a favor do Lula. O que, em tese, não faz muito sentido no primeiro momento, porque a revolução colorida você faz para você meio que tentar fazer uma mudança de regime. O Lula é presidente, você vai... Como assim uma mudança de mudar o regime pró-Lula? Então, teve isso aqui nos últimos dias. Coríbico é um cara que estaria alinhado a essas ideias de um mundo multipolar, muito mais alinhados ao BRICS do que o mundo ocidental. Então, a crítica que não está vindo do consórcio, né? Não está vindo... Não é o Biden, não é o Macron falando, o Lula está muito próximo da Venezuela. Não, não é sobre isso. Nos últimos dias, a gente comentou sobre isso aqui também. Rui Costa Pimenta, que lá atrás, na fundação do PT, uma das alas do PT era o PCO. E um dos pontos que o Coríbico está apontando na sua nota é que o PT, ele passou por uma divisão. O PT hoje tem 2 blocos, e hoje o bloco mais poderoso dentro do PT é o bloco globalista. O liberal progressista globalista é o bloco mais forte. E o bloco esquerda mais raiz, ele está mais fraco, ele está enfraquecido. E o Coríbico até pergunta se isso foi uma mudança, sei lá, se o Lula mudou quando estava preso, ou se o Lula só tirou a máscara, esse sempre foi o Lula. E o Lula vem recebendo críticas, essas críticas vão aumentando dentro da esquerda. Não são críticas novas. Alguns alertas foram feitos ao longo do tempo. O Rui Costa nos últimos dias falou, né? Ele coloca ali a matéria do Estadão, o editorial, na verdade, criticando o que está acontecendo, né? O judiciário brasileiro, e falava como é a vida, quase 90% de acordo com o editorial do Estadão. Mas entenda-se, é a voz da burguesia preocupada com a estabilidade do regime. Só a esquerda pequeno-burguesa que não vê nada. Só a esquerda. Porque você vê que tá... As coisas estão meio que mudando no Brasil. É difícil até você explicar. É fácil constatar. Quem acompanha a política consegue constatar de forma fácil que as coisas estão mudando, para pior. Quem não acompanha a política, se você fala que as coisas estão mudando, o cara vai falar que tu é maluco. Como assim, uma mudança de regime? E você realmente vê, né? Esse negócio de mudança de regime tem tudo a ver com a Revolução Colorida. E ele falando, a esquerda pequeno-burguesa. Seria essa esquerda globalista. Está alinhada ao que está acontecendo. Depois, no dia seguinte, a gente também comentou em vídeo, o Rui Costa compartilha um post do perfil oficial do PT no Senado, que o perfil do PT está compartilhando o Karl Popper. O Rui até diz, o PT adota um novo guru. Ele fala que é reacionário. Reacionário não tem nada, né? O Karl Popper, ídolo de George Soros, o maior golpista fora dos governos imperialistas. O Karl Popper, ele realmente é o guru do George Soros. A tese do Karl Popper é a tese das sociedades abertas versus as sociedades fechadas. Como é o nome da ONG do George Soros? Open Society. Qual a tradução para o português? Sociedade aberta.
É exatamente. Assim, ele não tá usando figura de linguagem. O Karl Popper, ele realmente é o guru do George Soros. Eu venho falando que, pô, o governo Lula, para você entender em toda a sua magnitude, você não pode ter aquela visão fechada e tentar empurrar o Lula na caixinha, como se o Lula fosse o grande líder do Foro de São Paulo, aliado de primeira hora de Cuba, Venezuela, etc. Tudo mais. Gente, o Lula até hoje não reconheceu a eleição do Maduro. Isso não é normal, isso não é pelo menos esperado. Todo mundo achava que o Lula ia bater pau pro Maduro, mas na bola dividida, o Lula tá seguindo a posição Estados Unidos, Europa. E aí eu quero voltar um pouco no tempo para 10 de dezembro de 2022. À esquerda temos o Pepe Escobar. Dizem até que o canal dele, quem gerencia é RT, portal oficial dos outros. E à direita temos o Elias Jabbour, que trabalha junto a Dilma no Banco dos BRICS. Quem ajudou a contar para o mundo as injustiças que o Lula estava sofrendo no Brasil, quando o sol estava quadrado para ele, foi o Pepe Escobar. Não é qualquer um. E o Elias Jabbour tá no governo. Então, assim, são pessoas acima de qualquer suspeita, que não iam ficar atacando o Lula de graça, né? O cara tá com cargo no governo. Isso daqui foi antes do governo começar. Um pouco depois da COP26. Que foi aquela COP que o Lula foi no avião lá do Célio Pérez Júnior, lembra? Pegou uma carona. Vamos aqui ouvir o que foi dito nesse vídeo. Em relação aqui no Brasil, e eu vejo isso, eu vejo uma disputa de rumos dentro da política externa, ou seja, a Open Society, por exemplo, ela é uma das organizações, ela está em todos os grupos de transição do governo Lula, todos os representantes. E o seu presidente da América Latina está no grupo, é um dos 4 que estão elaborando sobre política externa. Ou seja, eu vejo isso com muita preocupação. Como ele chama? Eu prefiro não falar nomes, não citar nomes aqui, porque não... Bom, eu pergunto como um estrangeiro, porque eu não conheço nenhum desses... Não, é fácil encontrar na internet, tá? Não vou citar nomes, mas eu acho que isso me preocupa, isso coloca um grau de disputa. E mais, os americanos alugaram um hotel inteiro em Brasília para a posse do Lula. Isso não é qualquer sinal, ou seja... Então, não sei se respondi a sua pergunta, ou seja... Respondeu, e tem paralelos e tem vários outros paralelos. Vários outros paralelos. Ao longo dos meses de 2023, o Pepe Escobar veio falar que o B do BRICS é um cavalo de Troia, dentro do BRICS, quinta coluna, né? Traidor. E teceu várias críticas ao Lula, inclusive colocaram meio que ele na geladeira do Brasil 247, meio que não falam mais de Lula quando ele vai lá, só fala de exterior. Tomou uma chamada. O cara que tá cuidando da política externa do governo Lula, que o Elias Jabbour não quis falar, é o Pedro Abramovay. Pedrinho. Atualmente, vice-presidente da OpenSite no planeta Terra. Ele falando, rapaz, tinha pelo menos um membro da turma do Soros em cada grupo de transição. Isso aqui foi após a COP26, essa live. Por que eu tô falando isso? Porque tem outro vídeo. Outro recorte que eu acabei fazendo. Olha essa outra denúncia do Elias Jabbour. Lula na COP27, eu particularmente não gostei daquele discurso, né? Por quê? Fica um discurso muito vago sobre a Amazônia, a questão ambiental, ou seja, não existe uma afirmação muito clara da nossa soberania, sobre a Amazônia. E depois nós descobrimos aqui no Brasil que quem elaborou aquele discurso, de 4 pessoas, 4 são ligadas ao Open Society. Ou seja, vai haver uma disputa dentro do governo Lula, na minha opinião, em torno das relações exteriores. E é uma... Na verdade foi a COP27, eu acho. Eu falei 26, mas foi a 27. Em novembro do ano passado, sem saber disso daí, a Gringa Brasília fez um post que tá lá, né, as coisas. E quando, enfim, tem lá toda a explicação. E o que a gente descobre no final do dia é o nome dessas 4 pessoas que fizeram o discurso do Lula e que são ligadas à Open Society. Inclusive o Pedro Abramovay, esse aqui, ó, pequenininho na foto aqui embaixo. Então você vê que realmente tem essa tensão dentro. O governo Lula atual, assim,
Não adianta você querer olhar apenas, você querer forçar o Lula, o comunista, não sei o quê. Você não vai conseguir tentar compreender na sua... toda a sua complexidade, completude. Não vai. Você pode querer insistir, beleza. Coloca aí o rótulo que você quiser. Eu acho que é uma visão muito incompleta dos fatos. E é porque eu falei sobre isso tudo, né? Vendo essas questões aí, eu tô falando de Revolução Colorida, explicar para quem não sabe o que é, e aí a gente vai começar agora a voltar e começar a apontar o que a gente falou no primeiro tema, Starlink, os advogados da Elon Musk, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, alguns bloqueios, o timing das coisas. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. O que seria uma Revolução Colorida? Para quem não sabe o que é. Eu perguntei pro ChatGPT, na verdade eu falei, ChatGPT, me faz aí em formato de tópico a explicação do que é uma Revolução Colorida. Aí ele me deu. Tá um negócio muito bonitinho. É como a versão oficial quer vender. Aí eu falei, tá, agora me dá o que os críticos falam sobre o que é Revolução Colorida. E a parte de baixo. Então, o que seria? Movimentos políticos e sociais que buscam a mudança de regime através de protestos pacíficos. Utilizam cores e símbolos para identidade e mobilização. Versão oficial. Pela visão crítica, normalmente está sempre associado a uma tentativa de golpe de Estado. Críticos argumentam que essas revoluções são formas de golpe de Estado disfarçadas destinadas a mudar regimes por meios não democráticos. Instrumentalização da política. Alegam que os movimentos são manipulados por forças externas para atingir objetivos políticos. Contexto histórico. Surgiram após o colapso da União Soviética, a ascensão de regimes democráticos na Europa Oriental. Exemplos incluem a Revolução das Rosas na Geórgia, Laranja na Ucrânia, Revolução das Tulipas no Quirguistão. Pela visão crítica, o contexto das críticas. Primeiro ponto, intervenção estrangeira. Acusa-se que governos estrangeiros e ONGs apoiam financeiramente e logisticamente os movimentos para influenciar a política local. 2. Desestabilização. Alguns críticos veem essas revoluções como tentativas de desestabilizar governos que não alinham com interesses externos. Características principais: protestos pacíficos, manifestações, marchas, ações não violentas. Eu acho que quando a gente olha no horizonte, tem manifestações. E não necessariamente as manifestações são organizadas por quem está por trás da revolução. Às vezes o cara está fomentando que isso aconteça. E a gente vai ter aí o 7 de setembro. Por exemplo, a questão da época lá não foi só por 20 centavos. Ali na época, depois fizeram vários estudos, ficou provado. Ali foi uma tentativa de revolução colorida. Começou daquele jeito, depois o povo tomou as ruas. Mas o início teve um objetivo, né? A fagulha foi proposital. Uso de cores e símbolos. Cores específicas, símbolos que ajudam a identificar e diferenciar o movimento, mobilização social, engajamento de grandes setores da sociedade, jovens, grupos civis, pela visão crítica. A questão de mobilização e financiamento é que recebe apoio financeiro e logístico de fora do país, levantando questões sobre a independência dos movimentos, desafios à legitimidade. Alegam que os movimentos desconsideram os processos políticos e eleitorais existentes, minando a legitimidade do governo atual. Métodos e estratégias. Desobediência civil. Eu acho que, inclusive, esse termo, né? Desobediência civil, ele ganhou destaque nos últimos dias. Por questão do Twitter, VPN, não ganhou? É só uma constatação. Ações como boicotes e greves, campanhas de mídia e comunicação, uso intensivo de mídia social e outras plataformas para disseminar mensagens. Eu acho que toda essa insatisfação em relação ao que está acontecendo no Brasil vem sendo feito através, realmente, de mídia social. Apoio internacional. Algumas revoluções recebem suporte de governos estrangeiros ou organizações internacionais. Talvez até o apoio do próprio Elon Musk, né? Aqui estamos aí, viva Brasil, viva a democracia. Ele está aloprando nos últimos dias. Pela visão crítica, né? Campanhas de desinformação. Críticos afirmam que a disseminação de informações falsas para desacreditar o governo atual e criar um clima de satisfação. Manipulação de mídia. Uso intensivo de mídias sociais para criar uma narrativa favorável ao movimento e pressionar a opinião pública. Quando eu vejo Elon Musk republicando decisões que ele já tinha publicado, eu fico meio assim. Exemplos notáveis. Aí tá lá, né? E embaixo tá as explicações
o que estaria por trás desses eventos. Ali o segundo, né? Crítica sobre a influência de governos ocidentais e ONGs na mobilização, financiamento de protestos, na Laranja e das Tulipas. Alegações de que a revolução foi instigada por interesses externos para controlar a região estratégica. Impactos e revoluções, e depois só tem o último, que é o desfecho. Mudanças de regime. Muitas vezes resultam na substituição de líderes e mudanças políticas. Bom, o que a turma está falando agora? A turma vem lá de fora. Que no Brasil, na verdade, está tendo uma revolução colorida pró-Lula. Então, se é pró-Lula, não é para ter substituição de líder, mas, quem sabe, uma mudança política. Uma mudança política. Que mudança política seria essa? Vocês lembram de 2013? O povo está insatisfeito, era Dilma, começa a crescer o sentimento antipetista, ela não cai, se reelege, volta, depois a coisa volta de novo, quando tem impeachment. Qual era o grande plano naquela época? Era um governo da chamada terceira via. Deu errado. E o que é que deu errado? Apareceu o Bolsonaro. Não estava no cálculo. Eles não esperavam que iria aparecer um Bolsonaro no meio da história. A gente tira a Dilma, pá, beleza. Não deu. Aí teve também o Joesley Day. Ali frustrou totalmente os planos do Temer de buscar uma reeleição, né? Que era presidente. Então tiveram alguns eventos. E quando você olha para o Brasil hoje, Lula, Galípolo no Banco Central, né? O grupo dos amigos, vários amigos e várias posições-chave, algumas políticas aí que você bota a mão na cabeça e fala, rapaz, essas políticas de campeão nacional tá bem complicada. Bancos, lucro recorde. O Alckmin é vice do Lula. Nossa! Sabe? Você vê que realmente um alinhamento, essas políticas globalistas, que é o que sempre foi a cara da terceira via. A terceira via é globalista desde do seu nascedouro. É quando você pega lá o pré-golpe da República de 1889. E pelos eventos que passavam, aquelas relações de porta giratória, aquelas relações de pessoas no Brasil que têm vínculos com pessoas lá de fora. Lá atrás eram os Rockefeller, os próprios Rothschild. Agora temos a turma dos Soros, né? E vai indo. Sempre banqueiros no meio. Você vê que o cenário meio que ideal que eles buscavam pós-queda da Dilma e que Bolsonaro atrapalhou, você vê que esse cenário está começando a ficar cada vez mais palpável. Tá aparecendo isso, né? O amor venceu. Reformas democráticas, pode levar à implementação de reformas. Maior democratização, isso aqui é a versão oficial, né? Que reformas são essas? Você vê que realmente as coisas no Brasil estão mudando, né? Difícil explicar, mas você vê que sua liberdade tá meio que indo embora, uma lei aqui passa a outra, passou uma reforma tributária muito estranha. E aí desafios e críticas, né? Podem enfrentar resistência interna e acusações de ingerência externa. A visão crítica sobre isso. Mudança de regime e estabilidade. Muitas vezes resulta na troca de governo, mas pode levar a períodos de instabilidade e conflitos internos. A gente realmente vem tendo muitos conflitos. E esses conflitos, eles estão ajudando ou não a minar e tentar criminalizar no debate público a direita chúcara. Você vê que até a direita permitida apareceu, a direita sensata. Você vê que apareceu, o Luiz Felipe Dávila escreveu isso. Tem que ter união da direita sensata com a esquerda inteligente. Vamos tirar aqui a direita chúcara, os bolsonaristas, que foram a pedra no sapato. Reformas duvidosas. Reformas implementadas após a Revolução podem beneficiar certos grupos ou países em detrimento da população local. Considerações finais. Variedade de contextos. Cada revolução é única, refere a circunstâncias locais, não necessariamente vai cair um líder. Importância da mobilização. A mobilização social e os de símbolos são cruciais para o sucesso, para justificar as mudanças. E a visão crítica. Sombra da manipulação. A crítica principal é que essas revoluções podem ser mais sobre interesses políticos e geopolíticos do que sobre mudanças reais para a população. Importância da análise crítica. É fundamental analisar os interesses por trás dos movimentos e o impacto real sobre a democracia e estabilidade dos países afetados. Pronto. Após colocar essa tese na mesa, isso é uma tese, né? Na verdade, um evento, né? Uma coisa que acontece, tentar colocar os pontos da tese, para tentar fundamentar se
podemos estar diante de algo assim ou não. E aí eu tenho essa imagem aqui. Que imagem é essa? É de uma árvore. É uma árvore especial? Não. Sabe aquela frase? Eu não sei explicar, eu não vou saber repetir ela, mas eu sei que está no livro de Mateus. Conheceis uma árvore por seus frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não vai dar bons frutos. Eu gosto de julgar as coisas assim. Eu gosto de ficar preso na realidade. Eu olho, por exemplo, para apostas. Jogo do Tigrinho. Tá dando errado. É só isso que eu preciso saber, que está dando errado. Ah, mas a liberdade de jogo... Irmão, tá dando errado. As pessoas estão perdendo suas casas. Eu fiz uma live anteontem. A pessoa me relatou, conhecido dela, o cara desistiu de viver. A mulher depois, o coração, deixou para trás 3 filhos e 5 netos. Outra pessoa lá falou, não sei se foi o cunhado, alguém da família, perdeu um carro. Outra pessoa, o meu amigo, perdeu uma casa. Eu não preciso... eu tô vendo o resultado. Eu gosto de julgar as coisas pelos seus frutos. Tem gente que só atrapalha. Falei ontem até da questão do Oswaldo Eustáquio. Aí, aqui são alguns fatos. Elon Musk já regou antes, como arregou agora. E daí, não sei, mas tá aí. É um ponto que gira na minha cabeça. Segundo, Elon Musk, ele tem laço com o governo, não o brasileiro, o governo americano. E que laço é esse? A Starlink, ela tá ligada à SpaceX. A SpaceX é uma empresa do chamado complexo militar. É o grupo mais forte que existe lá no chamado Deep State. E quando você olha isso, que ele tem lá, SpaceX, você vê, cadê a embaixada americana? Não, estamos aqui, né, observando, preocupados com a democracia, a liberdade de expressão. Cadê a embaixada americana? Acho muito curioso, sabe, uma coisa dessa. Rapaz, se fosse algo assim, né, o Maduro travasse as coisas, rapaz, eu acho que ia ter uma confusão miserável. Mas tá assim, né, eu fico assim, o que é que tá acontecendo? Não sei. Outro ponto, os Estados Unidos nunca nos ajudaram. Nunca. Na história do Brasil, os Estados Unidos só entra pra subir e trair. Só. Papinho furado. Essa balela eu não compro. Quem quiser ir comprar, compra. Ao longo da história, a gente já explicou o dossiê histórico que tem pra provar. Depois, tem aquelas denúncias do Mike Pence. Olha, o que tá acontecendo no Brasil. Tem dedo da USAID, da NET. Aquela denúncia que ele fez, né, que foi do USAID. Dos 30%, assim, de todo o orçamento do órgão, 30% o Mike Pence diz que foi gasto no Brasil para avançar com a agenda de censura. Aí o Elon Musk tem alguns advogados que chamam a atenção. Galera que desde idos muito antigos já participava desses eventos internacionais, que até os Rothschild estavam no meio. Né? Aí você vê essa coisa, né? O filho Thomas Paz. Chama atenção o que está acontecendo. Nenhuma denúncia que a Elon Musk pontuou até agora é denúncia nova. Vou criar agora eu vou expor tudo. Não tem nada novo. Querendo ou não, desviou o foco da atenção. As questões da Elon Musk desviou o foco da eleição, ninguém mais fala de eleição. O Musk, isso aqui é um ponto que a direita às vezes não presta atenção, gente. Vocês deveriam se questionar. Por que Elon Musk segue ordens na Índia, segue ordens na Turquia e segue ordens do Partido Comunista Vermelho, onde a Tesla vende muito carro, né? Ele também gosta de umas coisas, gosta de um lítio, ele gosta de um lítio, não tem pra onde correr. Sabe, lá ele segue as ordens. No Brasil ele quer lutar pela liberdade de expressão. Eu fico meio assim. E quando surge essa história do Elon Musk, cara, ninguém mais ficou falando de Talhaferro, as notícias do Verdivaldo, que estavam assim, ecoando por todo o Brasil, e a imprensa vinha criticando assim de forma dura as revelações. E no meio disso você ainda tem uma fratura dentro da direita. Esse processo gerou. Porque tem pessoas que não estão tweetando. Essas pessoas que não tweetam são covardes, são traidores. Tem gente falando isso. Então, esses são alguns fatos. Aí eu coloquei assim algumas percepções. Possíveis punições podem estar a caminho. Pode ou não pode? Amanhã não pode ser uma lista de pessoas que vão ser multadas por usar VPN? É uma possibilidade. Isso pode gerar mais satisfação. Inclusive, a gente viu muitas notas nos últimos dias falando, ó, tá acontecendo aí, pode até inflar aí o 7 de setembro, que é movimentação de rua. Bom,
Eu acho que todo mundo vai concordar que o 8 de janeiro, o evento 8 de janeiro, acabou por dar justificativa para muita coisa no Brasil. Muita coisa foi justificada sobre o 8 de janeiro. Eu não sei o que vai acontecer no 7 de setembro. Eu estou querendo fazer aqui um paralelo. Pessoas tomando a sua. Exatamente isso. Eu tenho uma percepção que o Brasil está começando a voltar aos rumos de 2018 sem Bolsonaro. Um cenário sem Bolsonaro, que eu tô falando, né? Assim, Alckmin, né? A turma aí do establishment sempre, todo mundo bonito, um grande pacto nacional de amor, carinho, campeões nacionais. E o Elon Musk, não, ele deixa umas pontas soltas. Muita gente diz, pô, banir o Twitter é desproporcional. Mas, ao mesmo tempo, existe que você tenha na lei, né? Uma questão de... Tem que ter um representante no país. Aí eu olho assim, que os sinais apontam para uma possível revolução colorida. Inclusive, jornais internacionais falam que o Brasil sofre uma revolução colorida pró-Lula. Que vários desses eventos podem estar se encaminhando nessa direção. Aí eu coloco algumas perguntas. Não necessariamente esse vídeo vai trazer respostas. É para botar para todo mundo pensar e refletir. Qual é o plano dos corajosos? Qual é o plano dos corajosos? Da direita corajosa. Qual é o plano? Qual é o plano? Porque a direita corajosa tem 150 deputados no máximo e não chega a 30 senadores. Não tem nem maioria. Qual é o plano? Vai gritar alto pro Pacheco e o Centrão agora se dobrar? Qual é o plano, gente? Eu quero saber qual é o plano. Eu não tenho. Eu queria saber. 2. Existe alguma preocupação em ter algum tipo de vitória? Ou evitar o pior? Quando eu digo assim, algum tipo de vitória, seria uma vitória pequena. Uma vitória pequena já vale alguma coisa? Ou evitar o pior? Tem essa preocupação? Ou, se não for pra ter tudo, é melhor não ter nada? Melhor perder de pé do que ganhar de 4. É a frase da direita corajosa. Tomar multa por estar no Twitter vai mudar o quê? Faltou a interrogação ali. Eu quero saber o que é que vai mudar. Eu quero saber o que é que vai mudar. É porque não vai se dobrar o sistema, né? O povo é brabo demais, viu? Nossa senhora, brabo. Qual vai ser o desfecho de tudo que está acontecendo agora nas eleições municipais? Que inegavelmente impactam em tudo, inclusive 2026. E coloca pessoas na máquina. Pode não ser em posições tão importantes como a mais alta coisa desse país, mas são posições. São pessoas que, às vezes, passam o dia trabalhando, sobra 2 horinhas ali para acompanhar o que está acontecendo, às vezes ela pode se dedicar para a política o dia inteiro. Vereador tem assessor. E prefeito, vai Maria, é um monte de secretaria. E quais impactos de tudo que está acontecendo nesse momento perante o plano da direita corajosa para 2026? Eu não tenho essa resposta. Eu quero saber. Eu estou tentando trazer as pessoas um pouco para a realidade. Depois, qual é o objetivo do Musk? Eu não sei. Você sabe? Você bota a mão no fogo? Existe alguma luta por liberdade de expressão? Tem mesmo a luta? Não, tem que lutar. Realmente essa luta existe? E tudo o que está acontecendo, quais os ganhos, possíveis ganhos que o establishment pode ter? O Glenn reapareceu hoje. Colocou ali a nota. Se não, poderia ter colocado aqui. Não, onde é que está o Glenn? Não seria um ponto. Uma pergunta. Aí, eu quero voltar para a imagem da árvore. Eu gosto de julgar a árvore pelos frutos. Eu falei ontem e exemplifiquei. Fui mostrando os maus frutos da árvore Oswaldo Eustáquio. 8 de janeiro, serei preso, várias tias do Zap denunciando Oswaldo. Tia do Zap mesmo, denunciando Oswaldo, falando, cara, não saiam da frente do quartel. O povo denunciando isso no início de dezembro. Não vá. O que ele aprontou em 2021, os amigos dele, inclusive é o cara que dirigiu o carro do Jorge Santos, que ia colocar um naquele caminhão-tanque, né, que é para o aeroporto. Imagine se explodisse, rapaz, e várias outras coisas. Eu já vi os frutos, são todos podres, todos. Ele tá de volta. Qual é o plano? Qual é o plano pessoal? Quando a gente vai começar a julgar as coisas pelos seus frutos reais, concretos e que entregaram? Aí,
Uma nota que saiu no mês passado, que parou no Atlas, mas que a gente não discutiu em vídeo, foi essa daqui, ó. PT arma contra-ataque a tentativa de onda bolsonarista no Senado em 2026. Tem parte da direita falando, não vai ter eleição, não sei o quê. Será que não vai ter eleição? Não sei. Eu lido que vai ter eleição. Você confia na eleição? Irmão, vai ter. Farei minha parte no que eu puder para trazer informação, né? Para a turma aí ficar bem inteirada do que está acontecendo no Brasil, tentar converter voto. Vou me dedicar. Sei que a nota falava que com foco de Bolsonaro em ampliar espaço no Senado, o PT e partidos aliados planejam um contra-ataque e desenham uma estratégia para conter os planos da oposição. 2/3 do Senado serão renovados daqui a 2 anos e a expectativa de bolsonaristas é ter maioria na casa, algo que o PT tenta evitar. As conversas sobre as disputas deverão avançar depois das eleições municipais. Há, no entanto, nomes que já trabalham não só para tentar conseguir o cargo, como também para tirar vagas de oposicionistas que estão no Senado e devem tentar a reeleição no próximo ano. Um exemplo disso acontece no Acre, onde Márcio Bittar e o senador Sérgio Petecão precisarão renovar os mandatos. Lá, o ex-governador Jorge Viana deve concorrer ao cargo, que é do PT, né? O petista, que comanda já a PEX, já foi senador e ocupou a vice-presidência da casa. Outro estado onde também há petistas se movimentando é o Ceará. Eleito em um ano bolsonarista 2018, Girão está no fim, precisa ir às urnas novamente. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, tem falado abertamente sobre a intenção de concorrer a senador. A Gleisi Hoffmann reforça que o PT precisa se preocupar em ganhar mais terreno no Congresso. Não basta eleger o presidente da República. Precisamos ter representação boa no Congresso. Temos nomes no Senado e onde temos divergência, vamos conversar, temos tempo para isso. Alianças são o primeiro passo. Em alguns casos, as alianças fechadas pelo PT nas eleições de 24 já são a preparação de terreno. A legenda decidiu apoiar a reeleição do prefeito do Rio, Eduardo Paes, sem indicar o vice. Em troca, espera poder indicar um dos candidatos do grupo de Paes ao Senado daqui a 2 anos. Isso também aconteceu em Curitiba, onde Gleisi contrariou o integrante do PT no Paraná, travou a possibilidade de uma candidatura própria. Em vez disso, a sigla apoia Luciana Duce, também sem indicar o vice. A ideia é que o gesto seja retribuído com apoio do PSB ao PT em uma das vagas do Senado e ao governo do Paraná. O Disseu também tem participado do debate sobre a legenda. Em palestras, o petista tem feito alerta sobre a falta de base no Congresso. Devemos, em cada estado, optar por candidaturas viáveis, seja do PT ou aliados. O importante é garantir uma base de apoio segura no Senado para o segundo mandato de Lula. Essa estratégia deve ser construída desde já para 2026 no Recife, com a reeleição de Humberto Costa, e no Rio, com apoio de Paes, para eleger um senador ou senadora. Aí antes de terminar, olhando para as eleições desse ano, Bolsonaro, ele está, eu acho que desde o início de julho, posso estar sendo injusto, viajando todos os dias, sem um dia de descanso. Fazendo roteiro normalmente em 2 a 3 cidades, às vezes 4 cidades num único dia. Eu não acho que Bolsonaro vai salvar o Brasil fazendo isso. Mas eu tenho certeza que essas movimentações de Bolsonaro vão trazer algum fruto. Porque está colocando mais pessoas de direita na máquina. Eu acho que todo mundo vai concordar que ter mais pessoas de direita eleitas, isso é bom. A gente ainda concorda nisso, né? Bolsonaro está sendo destruído sistematicamente desde o início de agosto, diante de várias pautas que aparecem e sempre em torno de coisas estéticas. Cadê o maior líder da direita do país para falar dessas denúncias? Cadê Bolsonaro que não tuita? Qual é o ganho disso? Qual é o ganho disso? Real. Além de lavar a alma de algumas pessoas. Qual é o ganho real disso? O ganho disso, de falar as verdades duras, é maior do que fazer campanha no país inteiro para eleger prefeito e vereadores? O PT está focando em qualquer um que seja aliado deles. Bolsonaro está tentando tirar os petistas. Bolsonaro é um vagabundo, é um frouxo, safado, covarde que não presta para nada. Bom são os nomes novos que aparecem.
Eu gosto de julgar uma árvore por seus frutos. Quando eu vejo a bancada que a gente tem hoje, que não é das melhores, mas é a nossa, e que é muito melhor do que os petistas, eu prefiro o pior dos nossos deputados do que o melhor dos petistas. Eu prefiro o pior da direita do que o melhor dos petistas. É de disparado. Só olhar o que cada um defende. Eu acho que essa bancada chegou lá. Obviamente, a pessoa, ela trabalhou. Às vezes ela já era uma pessoa conhecida na sociedade. Ela buscou apoio, ela teve apoio. Ela entrou pra política, fez a parte dela. Mas eu acho que também tem um movimento grande que aconteceu. Eu acho que esse movimento que Bolsonaro conseguiu meio que encabeçá-lo, liderá-lo, que vem lá de 2013 para cá, teve uma participação grande no processo. Eu acho que as grandes vitórias que nós tivemos, na maior parte do tempo, são da caneta presidencial de Bolsonaro, porque nunca teve apoio no legislativo, nunca teve apoio em nenhum outro setor, não tem apoio do empresariado, não tem apoio de nenhuma autarquia, não tem. Cadê o agro? Cadê a ProSoja? Ah, tá dando dinheiro pro Vilela. Dinheiro pro Vilela levar esquerdista no podcast pra meter o pau na direita. Parabéns à ProSoja. Ah, tem uma notícia esses dias, ontem, um grande empresário do agro que doou pra esquerda e pra direita. Os dois lados, porque o importante é as pautas dele avançar. Ele não quer saber de nada ideológico, nada. Não falta financiamento para a esquerda, para a direita tem nada. Zero. Então eu faço a provocação para vocês. Tem algumas coisas estranhas acontecendo. Será que Elon Musk é burro? Será que ele é um gênio? Ele tem um plano? Qual é o verdadeiro objetivo dele? Ele tá tocando a música. Alguma música ele tá tocando. Qual? Seria ele o flautista de Hamelin, com aquela história? O cara lá tocava flauta, tirava os ratos da cidade, o pessoal não foi o que ele fez, ele mandou os ratos de volta pra cidade, daí depois sequestrou uma réplica de gente da cidade tocando na flautinha e foi embora com ele. Será que ele é ele desse tipo? Será que ele é um músico da liberdade? Não sei. Tu bota a mão no fogo pelo Elon Musk? Eu não acho que ninguém chega na posição que ele tá sendo um boca aberta. Com certeza não. Sem também ter muitos aliados, e também tem muitos contatos, conexões e às vezes se relacionando com pessoas que você nem gosta nem aprova. Não é qualquer empresa, Starlink, menos a Terra, mas Starlink, SpaceX tem relação com o governo assim direta. Tem muitos pontos em abertos. Eu acho que pelo menos você chega aqui no falando, cara, tem algumas complexidades. Aí você lembra do início, né? Lula tentando trazer o Pacheco para perto, trazer o Lira para perto, vamos resolver, visando 2026, fechando com republicanos, Kassab. A esquerda se movimentando. Tá tendo sabatina no presidente do Banco Central, várias propostas econômicas passando, passou a regulamentação da reforma tributária, tem agora a própria indicação do Banco Central. Todo dia tem um assunto e a gente não dá conta. Por quê? Porque esse aqui é um tema central, não tem pra onde correr. Tá pegando aqui no calcanhar de Aquiles da direita, que é a questão da liberdade, e indo pra cima da direita. É o pouco que ela tem, é um espaço nas redes sociais. Ela não tem TV, ela não tem jornal, não tem nada. Essa é a direita. Eu tenho noção da minha pequenez. Eu não me engano. Eu não tenho nem 1% do Brasil que me segue. Não tô nem falando que me assiste com frequência. Que 1% teria mais de 2 milhões de pessoas. Eu não tenho 1%. 1%. Eu tenho noção da minha pequenez. Posso ter influência de uma bolha e só. E tenta aqui analisar as coisas. Não acho que nossas grandes discussões aqui vamos salvar o Brasil gritando na internet. Tenta aqui ver, chegar a conclusões, tentar influenciar pessoas com mais poder do que a gente. E muita gente trata de reduzir tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo no Brasil se reduz a... E aí, deputado, você vai ou não vai fazer um tweet? É um traidor, hein? Você é um frouxo. É um frouxo, deputado. Não vai botar o teu na rota para tomar multinha de 50 mil reais. Eu já vi vários filmes que se repetem. E eu tô vendo alguns filmes que se repetem nesse momento. Tem coisas estranhas. Eu fico de olho e peço para vocês também. Botem a mão na consciência. Reflitam sobre muita coisa. Vocês apoiam, deixem de apoiar. Comece a cobrar por coisas um pouco mais concretas. Fujam dessa estética vazia. Ele fala as verdades. Não ajuda em nada. Ajuda em informação. Ajuda em informação. Quanto mais informação você tem, melhor você tá. Tenha certeza. Informação nunca é demais. Boa informação. Olhando. Tirando as suas conclusões. Coloquei aqui várias perguntas. Dei alguns alguma coisa na imprensa. Conclusão, eu não tenho.
Se você tem, me passe a sua, porque eu não tenho. Eu tô achando que tá tudo muito estranho que tá acontecendo. Qual é a música que Elon Musk está tocando e dançando? Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um pouquinho mais, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro, onde vamos relatar tudo isso. E um dia nós teremos a resposta. Hoje não temos, mas um dia a gente vai relatar e a gente vai ver o que vai acontecer. Lá na frente a gente vai poder olhar para trás e falar se a gente acertou, se a gente errou, né? Ou muito menos pelo contrário. Compartilha, volta amanhã. Eu deixo aqui grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!